Saúde e bem-estar. Entrevistas, dicas e informações sobre saúde para melhorar a sua qualidade de vida. Olá, estamos chegando com mais uma edição do nosso programa Saúde e Bem-Estar. Esse encontro marcado que temos toda sexta-feira, sempre com convidados especiais, trazendo assuntos importantes e relevantes para que você possa entender um pouco mais a respeito do bem-estar e da sua saúde. Hoje, claro, se você está nos acompanhando pelo Facebook, marque seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo, ajude a divulgar aqui a nossa programação. Está com a gente pelo nosso canal no YouTube? É importante, claro, você deixar o seu like, ativar aí o sininho de notificações, assim você recebe uma mensagem. Aí toda vez que a gente começar o programa, você acompanha com a gente o nosso Saúde e Bem-Estar. Mas vou te convidar a se inscrever no nosso canal Rádio Grande FM, assim você tem acesso a uma playlist completa com todos os programas que já foram ao ar ao longo desses 5 anos aqui do nosso Saúde e Bem-Estar e tem a oportunidade de rever esses programas, de compartilhar esse conteúdo. Aliás, esse programa depois vai ficar à sua disposição também para você poder compartilhar o nosso programa Saúde e Bem-Estar. O nosso programa Saúde e Bem-Estar de hoje, como eu disse, sempre com assuntos importantes e relevantes. Hoje vamos falar de endocrinologia pediátrica. Vamos falar de como crescer com saúde. Assunto bastante importante, sobretudo dessa nova geração, dessa nova fase que nós estamos tendo aí com as nossas crianças e adolescentes. E claro, hoje com a sua experiência, quem vai nos ajudar aqui ao longo do programa a falar um pouquinho, entender um pouquinho mais a respeito deste universo, é a doutora Carolina Rodrigues Alves. Ela que é médica endocrinologista pediátrica, com formação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e que vai aqui ao longo do nosso programa bater um papo com a gente para a gente entender um pouquinho sobre isso. Doutora, primeiro obrigado por estar aqui, bater esse papo com a gente, falar um pouquinho desta fase tão importante. Quando a gente pensa em saúde, a gente pensa lá no futuro, mas é importante dizer que a saúde começa lá já desde os primeiros anos de vida e da infância. E quando eu falo de endocrinologia pediátrica, quais são as principais doenças que são tratadas por essa especialidade? Paulo, primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? É uma grande oportunidade para falar um pouco mais sobre a minha especialidade, que nem sempre é conhecida. Então, a endocrinologia pediátrica, ela é a especialidade médica, né, em que nós atendemos crianças e adolescentes com alterações hormonais, né? O que engloba isso? Quais são, hoje, as principais doenças nessa faixa etária? Obesidade infantil, puberdade precoce, doenças do crescimento, né, como baixa estatura, doenças do metabolismo ósseo, doenças relacionadas ao diabetes, né, alterações glicêmicas, né, e outras doenças também que não são tão frequentes, mas que têm motivado muitas famílias hoje a irem no consultório, Sim. que é o micropênis, que é um problema aí que a gente tem enfrentado hoje no dia a dia do consultório. A gente vai tentar aqui ao longo desse nosso programa falar pelo menos um pouquinho de cada uma dessas patologias que a senhora listou aqui, mas eu quero começar por algo que talvez seja o grande problema da atualidade, que é a obesidade infantil. Isso está sendo cada vez mais recorrente. A senhora trouxe um número para mim que é assustador: a cada 3 crianças, uma está acima do peso. Isso mostra que talvez isso seja, digamos assim, não sei se o termo seria esse, uma epidemia mundial, vamos dizer assim? Com certeza. E a realidade brasileira, ela tem seguido a tendência mundial, né? Então, quando a gente vê esse dado, né, de a cada 3 crianças, uma tem excesso de peso, e a gente ainda vai mais a fundo, né, desse cenário, 10% vão ter obesidade, né? Sim. Porque excesso de peso e obesidade são conceitos diferentes. Então, a obesidade, ela é um estágio posterior ao excesso de peso. É aquele estágio em que a gente já tem um risco, né, de doenças cardiovasculares. Então, você tem um maior risco de hipertensão, enfim, diabetes tipo 2, alterações do colesterol, né? Então, assim, é um dado alarmante que a gente tem hoje observado. E o que a gente pode dizer em termos de causas ou fatores que acabam desenvolvendo, digamos assim, primeiro o sobrepeso, que depois leva essa criança à obesidade? Está muito mais relacionado com a alimentação, falta de exercício físico, mobilidade, tudo isso são fatores que levam a esse peso extra? Com certeza. Hoje, a principal causa, né, de excesso de peso e obesidade infantil é principalmente a alimentação rica em ultraprocessados, né? Então, assim, só para esclarecer, o que são alimentos ultraprocessados? São aqueles alimentos que vêm embalados. Esses são os alimentos ultraprocessados. Isso associado ao sedentarismo, que hoje em dia a gente percebe que as crianças têm cada vez menos praticado menos atividade física. O sono totalmente desregulado, são crianças que dormem tarde, muitas vezes dormem com uma qualidade de sono ruim Sim. e poucas horas, né?
Muitas questões aí psicológicas / psiquiátricas que a gente sabe que interferem. Então, muitas crianças com transtorno alimentar, como, por exemplo, compulsão. E uma parcela mínima, síndromes genéticas relacionadas à obesidade grave. Mas a principal causa, com certeza, é o sedentarismo e a alimentação baseada em ultraprocessados. O que torna um desafio esse enfrentamento, porque você tem a nossa realidade contemporânea, é assim que era. Você tinha no passado crianças que se movimentavam mais, brincavam mais, tinham outras atividades. Hoje o uso de telas, o uso de computadores, cada vez mais, como a senhora disse, a criança começa o sedentarismo já desde cedo. Isso é um desafio para pais e responsáveis, então, portanto, quebrar essa sequência, né? Com certeza. É um desafio porque a vida de todo mundo hoje é corrida. Você tem hoje a maior parte, né? A maior parte dos pais trabalham, tanto o homem quanto a mulher. Então, o tempo de preparo ali, né, do alimento cada vez, menor. Né? Então, essas pessoas recorrem a alimentos que são mais fáceis, né? Salsicha, nugget, miojo. Fora a questão, né, hoje, né, quando que a gente vê uma criança brincando na rua? Né? Hoje em dia é muito difícil, né? Porque a gente tem medo, né, de mandar as crianças para a rua, né? Então, assim, as crianças ficam cada vez mais confinadas dentro dos apartamentos e das casas. E aí, a alternativa acaba sendo o quê? Celular, televisão, e cada vez mais esse sedentarismo, crescente, acaba contribuindo, né, para a obesidade. A senhora falou algo que é interessante agora há pouco, da questão de que tem diferença entre criança com sobrepeso e criança já com obesidade. Então, não sei se eu estou correto na minha interpretação, se ela é diagnosticada com sobrepeso, entre aspas, é mais fácil de fazer o tratamento, a modificação desse cenário do que na obesidade propriamente dita? Sim, com certeza. O sobrepeso, ele é um estágio anterior à obesidade. Como que a gente consegue fazer essa diferenciação? Através de uma avaliação médica, né? Pode ser com pediatra ou com endocrinologista. Na carteirinha, né, de vacinação, toda mãe, né, tem em casa aquela carteirinha de vacinação em que atrás daquela carteirinha a gente encontra gráficos, né, gráficos de peso e gráficos de IMC. Quando a gente coloca a criança naqueles gráficos, a gente consegue diagnosticar a criança que tem sobrepeso da criança que tem obesidade. A que tem sobrepeso já é um sinal de alerta para os pais perceberem que a coisa não está indo bem. Então, é o alerta o quê? Vamos tentar melhorar a alimentação, vamos tentar priorizar o sono, vamos tentar colocar essa criança em mais atividade, né? E quando eu falo atividade física, não necessariamente nada que tenha que ser pago. Pode ser uma caminhada, pode ser andar de bicicleta, pode ser, pular corda, né? Não necessariamente, que as pessoas associam muito a eu não tenho dinheiro, né? Para colocar a criança em uma atividade paga. Mas não necessariamente precisa ser nada pago, né? Então, com certeza, eu acho que é o sinal de alerta. Ali, alguma medida tem que ser tomada. A gente falou agora há pouco de desafios em relação a essa problemática como um todo. Talvez, não sei se a senhora se depara muito isso no consultório quando chega essa criança, de que o primeiro passo é importante convencer os pais, né? Porque são eles que acabam fazendo com que o meio, o ambiente, acaba influenciando nesse sobrepeso e, obviamente, depois nessa obesidade da criança. Ou seja, os pais precisam tomar esta consciência que eles vão precisar mudar o modo de vida, a forma como convive ali, inclusive com o trato da alimentação, essa questão de atividade. Ou seja, os pais são os primeiros a serem tratados, né? Com certeza. E quando você olha uma criança obesa e a gente observa os pais, grande parte desses pais também são obesos, né? Então, o primeiro ponto é saber que tem que partir deles. Nunca vai partir da criança, né? Então, assim, a gente precisa modificar o ambiente para que tornar um ambiente mais propício e mais fácil para que essa criança possa perder peso. Então, eu costumo estimular muito os pais, por exemplo, se eles são sedentários, comecem também a se exercitar junto com seu filho, né? A questão, da alimentação. Se durante o dia a dia é difícil, de repente, fazer o preparo, vamos tentar fazer essas refeições no fim de semana e congelar para que durante a semana, né, ficaria muito mais fácil, né? De você descongelar a comida, né, e
enfim, e oferecer essa comida. Porque ali na hora do dia a dia, se você não tem uma programação, é muito difícil, né? Não tenha dúvida. Acho que essa questão do regramento ela é fundamental para isso tudo, né? E a senhora traz algo que é muito interessante. Quando os pais começam a fazer, é a questão do exemplo que arrasta, né? É mais fácil eles seguirem o que você faz do que o que você quer impor que eles façam. Então, com certeza. Sem dúvida nenhuma. Agora, claro, hoje uma pessoa adulta que está com sobrepeso, que está na obesidade, hoje a medicina ela pode lançar mão de muitos medicamentos que acabam auxiliando dentro desse processo de recuperação. Mas para crianças, como é que funciona? Existe a necessidade de medicamentos ou como é que isso é feito nessa faixa etária? Excelente pergunta. É a pergunta que talvez que eu mais recebo no consultório. Hoje, o que é liberado pela Anvisa? A Anvisa é o nosso órgão regulador, né? Quando a gente pensa em medicações, a gente tem que saber, a gente tem que entender que não é só a eficácia da medicação, mas a segurança, porque nós estamos falando de crianças e adolescentes, né? O que hoje é liberado? Hoje está liberado, sim, medicações, mas para adolescentes acima de 12 anos, tá? Nos Estados Unidos, o órgão regulador deles já permite algumas medicações acima de 8, né? Só que isso ainda não é aprovado no nosso país. Sim. Então, qual que é o problema de você fazer uma medicação que não é aprovada dentro do nosso país? Porque você não tem a segurança, né, de que essa criança vai ficar bem. E isso é muito complicado, quando a gente fala de crianças e adolescentes. Então, sim, nós temos disponíveis medicações, né, como, por exemplo, a liraglutida, a semaglutida e atualmente foi liberado o uso do Mounjaro, né, que é a tirzepatida. Só que não foi liberado para obesidade em criança, foi liberado para aquela criança que tem diabetes tipo 2, né? E como a gente está numa região muito próxima aqui do Paraguai, então, assim, eu enfatizo, porque eu acabo atendendo muitas crianças que nem 12 anos têm, que já estão em uso do Mounjaro. E isso é preocupante. Preocupante, não tem dúvida. Quando a gente está falando, e toda vez que se fala de questão de medicação, é que tem de vir acompanhada por orientação médica. Isso independente de ser criança ou adulto, é importante sobre tudo esse tipo de medicamento que está ultimamente em moda e tem muita gente embarcando aí e depois acaba arrumando outro problema ainda mais significativo, né? Então, ou seja, é importante que se precisar lançar mão de medicamentos, que ela venha com essa orientação. E é importante dizer isso, né? Mesmo aqueles que usam os medicamentos, ainda assim ele vai precisar mudar os seus hábitos, porque senão o medicamento ele vai fazer o seu efeito, daqui a pouco, se você não tiver uma mudança de hábito, você volta tudo como era antes, né? Com certeza. Mudança do hábito, eu falo que assim, o tratamento ele é estruturado em 3 pilares, que é a alimentação, a atividade física e a medicação quando indicada, né? Por que quando indicada? Porque não é todo paciente com excesso de peso que vai ter indicação da medicação, né? Então, a gente tem critérios clínicos ali muito bem definidos para a pessoa que vai usar a medicação. Por que eu falo isso? Porque, às vezes, assim, os pais, né, enfim, me procuram numa ansiedade de querer, porque ele precisa perder 5 quilos, ele precisa perder 7 quilos, né? A medicação, ela foi feita para obesidade. Ela não foi feita com o intuito de uma perda de peso, assim, discreta, né? Então, com certeza, o estilo de vida, a mudança do estilo de vida é fundamental. Não existe tratamento que se sustente sem a mudança do estilo de vida. Com toda certeza. E o que a gente espera é que você que está nos acompanhando tenha essa consciência de que tudo precisa passar com a orientação de um profissional. Vamos mudar um pouquinho de tema, que tem outro assunto também que é bastante importante, eu acho interessante que a gente aborde, que é com relação aí à puberdade precoce, né? Então, claro, cada criança ou cada ser tem as suas individualidades e características, então só por isso também acaba desenvolvendo às vezes a puberdade de forma precoce. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso e quais são os primeiros sinais, digamos, é possível que pais irresponsáveis comecem a perceber que a criança está desenvolvendo essa puberdade de forma precoce? Com certeza. Então, primeiramente, qual que é o conceito de puberdade precoce? O conceito de puberdade precoce é o aparecimento da mama, né, na menina antes dos 8 anos de idade e o aumento do testículo no menino antes dos 9 anos, né? Se você percebe algum desses sinais, né, na sua criança, isso é um indicador de que você precisa procurar um profissional. E sim, a gente tem visto um aumento crescente no número de casos de puberdade precoce, mas não tão frequente quanto o que eu tenho visto no consultório, né? Eu acho que existe muita desinformação, enfim, na internet, que está gerando uma ansiedade muito grande nos pais, achando que essas crianças precisam ser medicamentalizadas, né? Então, a gente vê, às vezes, né, a maioria, né, entrando na puberdade no momento correto e os pais angustiados querendo que a gente
interfira nisso, né? Sim. No caso, faça o bloqueio, né? Que a gente chama. E na maioria das vezes não existe essa indicação, né? Sim. O que a gente tem que entender é que a criança está mudando de fase, né? Existe uma transição, ela está virando ali o adolescente, né? A puberdade é um período normal na vida de todos, né? E que tem que ser encarado como um processo normal. Então, mas aí, a partir do momento em que ela é de forma precoce, ou seja, antes do tempo necessário para isso, o que isso pode acarretar na vida dessa criança? O que ela pode impactar no futuro dessa criança se isso não for observado e não for acompanhado? Com relação às meninas, qual é o problema da puberdade precoce, né? O maior problema que a gente vê é uma perda de estatura, né? Ou seja, são crianças que começam a crescer mais cedo, porém também param, né, de crescer, então elas acabam atingindo ali uma estatura muito abaixo do que elas poderiam atingir. E uma vez que elas começam mais cedo essa puberdade, elas acabam menstruando mais cedo. Então, muitas vezes, o que acontece é um desajuste, que a gente fala de desajuste psicossocial. Ou seja, ela não está mentalmente preparada para aquele evento que é a menstruação. Então, isso precisa existir ali um tratamento medicamentoso, né, para que a gente possa segurar essa puberdade que se iniciou antes e no momento certo a gente retira essa medicação e ela segue o curso normal. No caso do menino, a puberdade precoce ela é muito menos frequente, né? E quando a gente se depara com a puberdade precoce em menino, isso é muito mais alarmante, porque muitas vezes isso está associado a tumores, né, do sistema nervoso central. Então, assim, no menino, puberdade precoce é muito mais preocupante do que em meninas, né? Sim. E existe tratamento. Sim, então a gente falou até sobre essa questão de sinais e digamos que os pais observem e achem que isso está acontecendo. A senhora falou, é importante ter essa avaliação até para identificar se realmente é uma puberdade precoce ou não. E quais são os exames que hoje são possíveis serem feitos? Porque aí, claro, obviamente, a partir deles é que vocês, como profissionais, conseguem determinar isso. Hoje é possível fazer isso através de exames, né? Com certeza. Quais são, assim, nada, é sempre importante, assim, a gente conversar com a família que nada substitui um exame médico, um bom exame clínico. Mas é claro que a gente precisa de alguns exames, né? Quais seriam os principais? Exames laboratoriais de sangue, em que a gente faz as dosagens hormonais. O que a gente chama de idade óssea, que nada mais é do que um raio-x da mão e do punho. Em meninas, a gente muitas vezes acaba solicitando também um ultrassom de pelve, né? E em alguns casos, às vezes, a gente precisa de uma ressonância também de sistema nervoso central, mas não é para todos. Aí depende de caso. Cada caso. Isso, cada caso. E é importante dizer, como a senhora bem colocou, a partir do momento em que há essa suspeita de procurar esse profissional, porque é exatamente isso, às vezes não se trata daquilo como todo, e mesmo que seja essa possibilidade de poder se fazer uma correção desse percurso, hoje é perfeitamente possível e essa criança vai desenvolver dentro do seu tempo certo, né? Com certeza. E a medicação hoje ela é disponível pelo SUS, é gratuita. Né? Então, para aquela criança que tem indicação do uso da medicação, né, hoje a nossa cidade, ela disponibiliza através da URME essa medicação de graça. Então, assim, é acessível, ninguém fica sem tratamento. Só fica sem tratamento quem não é diagnosticado. Mas também existe muita desinformação a respeito disso, ou pessoas que se depararam com alguma situação e trazem isso como se fosse para todo mundo. Existem muitos mitos em relação a isso também. Você poderia dar algum exemplo daquilo que você está mais acostumada a se deparar no seu dia a dia? Existe muita ansiedade por parte das mães de verem as suas filhas mudando de estágio, né? Entrando na puberdade. Então, eu atendo muitas meninas na faixa etária dos 9, 10 anos, no início da puberdade, em que as mães me procuram para que eu faça o bloqueio puberal, né? E sem indicação. Então, a medicação que a gente usa para fazer esse bloqueio é uma medicação... É um hormônio. Então, isso tem que ser usado com muito critério, né? Então, o meu papel ali é informar que é um processo normal, é um processo fisiológico, né? E que ela vai passar, e, enfim, isso vai depois acarretar na menstruação, que é também um processo normal na vida de qualquer mulher, né? Então, o que eu vejo mais hoje no consultório são mães muito ansiosas, com medo de que a filha menstrue, né? Querendo a todo custo que a gente lance mão de uma medicação, né? Simplesmente pelo receio da menstruação. Existe quem diga que, de repente, eu não sei se tem alguma questão genética, por exemplo, de repente as alterações hormonais da mãe durante a gestação, por exemplo, possam impactar nessa diferenciação, de antecipação dessa puberdade, dessa filha lá no futuro. Existe algo nesse sentido ou isso é um dos mitos que se pensa a respeito disso? Não, Paulo, o que existe, a gente consegue identificar, existe...
famílias em que você observa que as mulheres da família tiveram puberdade precoce, né? Seriam variantes de genes, né, que realmente a gente observa em algumas famílias. Então, quando a gente faz a anamnese com o paciente, a gente normalmente pergunta: mãe, quando que você menstruou? Quando que a avó menstruou? Né? Porque às vezes a gente consegue pegar nessa história clínica, né, que existe ali alguma variante. Mas normalmente a gente não solicita, viu, esse estudo genético, porque a conduta não muda. Entendi. Mas sim, tem essa variante genética, sim, da puberdade precoce. Outro ponto importante que a senhora tocou é quando você se depara com crianças que às vezes não crescem dentro daquilo que se esperava, o que deveria. E claro, óbvio que tem características de famílias, tem famílias que você tem a propensão de pessoas serem mais altas, outras mais baixas, as suas estaturas talvez também muito por conta exatamente dessa árvore genealógica, mas eu queria que a senhora falasse um pouquinho de quando a gente deve observar que aquilo está diferente daquilo que seria o processo natural do tamanho da família. Ou seja, olha, essa criança está pequena demais para a idade dela, para o tamanho dela. O que a gente pode enxergar, digamos assim, que acenda esse sinal de alerta? Então, o crescimento ele é um excelente marcador de saúde da criança, né? Então, o que as famílias devem observar? Idealmente, toda criança deveria, pelo menos uma vez ao ano, passar no pediatra, né? A gente não vai no pediatra só quando a gente está doente. A consulta com o pediatra, ela é muito importante porque você ali avalia peso, estatura, vacinação, enfim. E o pediatra acaba colocando essa criança no que a gente chama de curva de crescimento. Sim. Quando essa curva de crescimento ela fica estagnada, ou seja, não existe uma mudança de um ano para outro, ou mesmo quando a criança ela cai nessa curva de crescimento, isso é um alerta, isso é um indicador, né? Mas vamos supor que essa família não tem acesso, não possa ir no pediatra, ou, enfim, por alguma razão não faça esse acompanhamento. O que poderia acender esse alerta, né? Quando você percebe que o seu filho de um ano para outro não mudou roupa e nem calçado, isso é um alerta. Quando você começa a perceber que na turma ele sempre é o mais baixo, isso também é um sinal de alerta, né? Quando você começa a perceber que a família tem ali uma estatura mais alta e aquela criança sempre fica ali, sempre é mais baixinho, né? Porque a gente tem que entender que a estatura da criança ela é determinada pela genética dos pais, né? Então, assim, pais altos vão ter filhos mais altos e pais mais baixos, filhos mais baixos, né? Essa ideia de que todo mundo tem que ter a mesma estatura, isso também gera muita ansiedade nos pais, porque às vezes você vê o perfil de família baixo querendo que os filhos sejam altos e não tem como. A gente falou agora há pouco da precocidade, então, portanto, da criança, mas também os pais precisam entender até nessa questão do próprio crescimento. E também existem diferença, né, dos meninos e meninas. Sim. A gente consegue observar, às vezes, meninos, eles demoram um pouco mais, digamos assim, a se desenvolverem, a gente fala assim, a dar aquela espichada. E, de repente, quando estão lá 12, 13 anos, aí eles crescem de uma forma, digamos, muito rápida de um ano para o outro. Ou seja, isso é normal dentro desse processo, né, doutora? Isso, é normal. E por que isso acontece? Isso é evolutivo, né? Por que o menino ele cresce depois? Porque a natureza ela é sábia. O estirão de crescimento do menino ele acontece depois para permitir que os homens sejam mais altos que as mulheres. Sim. Então, a menina, quando ela entra na puberdade, logo no início, ela já faz o estirão de crescimento. O menino não. O menino, quando ele entra na puberdade, ele passa um tempo nessa puberdade, mas para o final é que vai existir o estirão de crescimento. Sim. Então, perfeita a sua colocação. É um processo natural, não tem nada de errado de ser dessa forma. Não. Bom, a gente, quando estava falando aqui no começo do programa das patologias e tudo mais, de pontos de preocupação, de algo que tem aumentado muito, vamos falar um pouquinho agora da questão do micropênis, né? E existe muita desinformação também sobre isso, né? Queria que a senhora falasse um pouquinho a respeito disso, o que é que caracteriza esse micropênis, o que é possível ser feito, de que forma isso pode ser enfrentado pelos pais. O micropênis é uma condição rara, né? Só para a gente ter uma ideia em termos de incidência. Hoje se estima 1 a 2 casos para cada 10 mil nascidos vivos, né? Se você botar isso em proporção, é aproximadamente 0,02%, né? Então, não é tão frequente como a internet está parecendo, está divulgando, né? E gerando ansiedade nas pessoas. É uma condição genética rara, em que existe ali uma deficiência hormonal,
enfim, durante a gestação, né, que acarreta, né, no nascimento de um menino do sexo masculino com tamanho peniano abaixo do que a gente chama de abaixo de 2,5 desvios padrões, né? É um dado médico, né, que quem vai avaliar isso, no caso, é o médico. E existem gráficos e tabelas que a gente usa para saber se aquilo ali é realmente um micropênis ou não. Por que hoje em dia a gente observa um aumento muito grande, né, nessa ansiedade, nessa busca no consultório por isso? Por conta da desinformação, porque as pessoas estão vendendo como se fosse uma coisa muito comum e não é. Né? Então, assim, o médico precisa avaliar, porque a gente sabe como fazer essa medição e existem tabelas médicas que a gente utiliza para saber se o paciente se encaixa ou não nessa doença. E isso já é possível ser feito no momento do nascimento ou isso se dá depois nas consultas pediátricas? Qual que é o time para se fazer essa avaliação? O paciente que tem micropênis, ele já tem micropênis desde o nascimento. Tá? Então, isso normalmente deveria ser diagnosticado ali ao nascimento. É claro que muitas vezes isso passa, né? Então, assim, o pediatra pode ter essa suspeita e encaminhar para o endocrinologista, ou se a família achar que realmente, né, o pênis ali está muito pequeno, o melhor profissional para avaliar isso é o endocrinologista pediátrico ou, no caso, o urologista infantil, né? Sendo que o tratamento, na maioria das vezes, pode ser feito pelos dois profissionais, mas normalmente quem faz o tratamento é um endocrinologista pediátrico. Tá, e a senhora está falando de tratamento, então eu posso entender que é possível uma reversão em relação a isso, ele ter um desenvolvimento considerado natural para o tamanho, pela característica dele. Então, ou seja, é possível corrigir essa chamada micropênis? É possível. Na verdade, a gente precisa, no primeiro momento, encontrar a causa para esse pênis ser um micropênis, né? Então, existe uma investigação que precisa ser feita, mas existe um tratamento também, né? Só que o tratamento, né, que a gente utiliza, no caso, a testosterona injetável, né, é um tratamento que tem que ser muito bem indicado. Por quê? Porque senão você faz malefício, né? Então, assim, você está usando hormônio numa criança jovem, pequena. Então, a gente não pode sair prescrevendo hormônio para todo mundo. Isso é muito grave, né? Isso é muito sério e, infelizmente, hoje em dia é o que a gente está observando. E podemos falar da testosterona, que, na verdade, o ideal é estimular que o organismo produza dentro da quantidade, mas nessa idade aí talvez seja necessário, mas é exatamente o que a senhora disse, com esse acompanhamento aí. Falar um pouquinho da diabetes tipo 1, né? Ela é uma das doenças mais comuns atendidas hoje pela sua especialidade lá no seu consultório, né? Ou seja, e é algo que os pais devem estar atentos, né? Com certeza. A diabetes tipo 1, ela é uma doença autoimune, né? Então, assim, não existe nada que a gente possa fazer para que a gente possa evitar, né? Isso, assim, eu enfatizo que é o tipo 1, porque existem vários tipos de diabetes, né? O diabetes tipo 2 é aquele relacionado à obesidade, como a gente estava debatendo antes. O tipo 1 não, ele é autoimune. Então, a criança já nasce com essa predisposição genética e, por alguma razão que a gente ainda não sabe, né? Começa a haver uma produção de anticorpos contra as células beta do pâncreas, que são as células que produzem a insulina, né? E qual que é o problema disso? Que se você não iniciar a insulina para esse paciente vai a óbito. Então, o que eu chamo a atenção? Se você percebe que o seu filho está fazendo muito xixi, né? Emagrecendo muito, com uma sede muito excessiva, isso são sinais de abertura do quadro de diabetes tipo 1. Então, é necessário procurar a emergência. Muito bem, nós estamos caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, do nosso programa, mas é sempre importante, diante de tudo isso que nós abordamos, até teríamos mais coisas para falar de cada uma dessas patologias, mas talvez a mensagem principal que a senhora e que a gente pode deixar para quem está nos acompanhando, nos assistindo, é procurar o profissional, porque o diagnóstico, quanto antes, ou seja, quanto mais precoce esse diagnóstico, mais será as possibilidades e chances de um resultado efetivo nesse tratamento, né? Com certeza, assim, é fundamental quando a gente fala de diabetes tipo 1, o acompanhamento de um endocrinologista, né? Porque o endocrinologista, ele é o profissional que vai saber fazer o ajuste das doses de insulina, né? E essa criança não sobrevive sem usar insulina. Então, é fundamental existir, a gente sabe da dificuldade, principalmente aqui na nossa região, né? De um profissional, mas os pais têm que correr atrás disso, porque isso é o diferencial entre
vida e morte. Exatamente, de um crescimento saudável, Exato. sobretudo, principalmente. Doutora, obrigado por estar aqui, por ter vindo bater esse papo com a gente. Tenho certeza que foi de muita importância e de esclarecimento para quem está nos assistindo. Volte sempre à nossa saúde e bem-estar. Muito obrigado, Paulo. É um prazer. Muito bem, se você esteve com a gente através do nosso canal no Facebook, é importante, claro, que você marque os seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo, ajude a divulgar a nossa programação. Estava aí comigo através do YouTube, é importante você deixar o seu like, ativar aí o sininho de notificações, você se inscrever no nosso canal para que você tenha acesso então a todos esses conteúdos. Olha, se perdeu parte aqui do programa, não se preocupe, você pode rever aí o nosso programa na íntegra e compartilhar também esse nosso conteúdo. O nosso Saúde e Bem-Estar de hoje falou aqui de crescer com saúde, a endocrinologia pediátrica. Quem esteve com a gente, a doutora Carolina Rodrigues Alves, que trouxe aqui, portanto, esclarecimentos fundamentais para que a gente possa ter crianças saudáveis e com toda certeza você pode aproveitar muito o nosso conteúdo de hoje. Na próxima semana, nós estaremos de volta aqui no Saúde e Bem-Estar, na sua Rádio Grande FM. Um abraço, até lá.